Então tá, pessoas, eu sou o professor Rogério e nós somos os Cacholas. Quer receber os nossos conteúdos? Não te esquece, se inscreve nos nossos canais e ativa o sininho. Então tá, pessoas, nosso papo aqui hoje vai ser relações de massa. Relações de massa de que tipo? Unidades de massa atômica, massa molar, mols e constante de Avogadro. Então, bora lá começar com unidade de massa atômica. Bom, o que é essa unidade de massa atômica? A massa atômica de um átomo é a massa determinada em U, ou seja, unidade de massa atômica. Isto é a massa comparada com 1/12 da massa de um átomo de carbono. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu pegaria um átomo de carbono, dividiria ele em 12 partes e iria retirar uma parte dessa, como se fosse uma fatia de pizza. Então, aquela fatia de pizza ali eu vou chamar de unidade de massa atômica, certo? E o que quer dizer essa unidade de massa atômica? Vamos pegar como exemplo ali o enxofre. O enxofre tem uma massa atômica que é igual a 32. O que isso significa dizer? Que o enxofre é 32 vezes mais pesado do que 1/12 do átomo de carbono. Tá? E vale lembrar também que uma unidade de massa atômica é igual a 1,66 vezes 10 na menos 24 gramas, ou seja, um número extremamente pequeno. E a unidade de massa atômica, como é que se chega nesse valor? Bom, pegamos ali um exemplo neônio. O neônio, se eu for na tabela periódica, eu vou encontrar que a massa atômica do neônio é de 20,1797. Mas como é que se chega nesse número? Bom, os elementos que aparecem na tabela periódica eles não são compostos apenas por um tipo de átomo, mas sim pela média ponderada de seus isótopos. Lembrando que isótopos são mesmo elemento, certo? Ou seja, tem os mesmos números atômicos, porém com número de massas diferente. Então, bora lá olhar aquela tabelinha. Bom, eu tenho os isótopos de neônio. Um tem número de massa 20, o outro tem número de massa 21 e o outro tem número de massa 22, certo? Aí eu olho logo ao lado, na coluna do lado, existe abundância nele na natureza e, consequentemente, né, com os números de massa, eu chego às massas atômicas. Como é que eu faço esse cálculo, então? Se eu quero saber a massa atômica do neônio, eu vou multiplicar a massa atômica pela abundância que ele tem na natureza, certo? Então, eu vou fazer isso para os 3 isótopos de neônio, multiplicar massa atômica vezes a abundância que se encontra na natureza e dividir por 100, que seria o meu 100%. Consequentemente, eu vou chegar na massa atômica do neônio, que é 20,1797, certo? Então, isto é feito com todos os elementos da tabela periódica, certo? Então, sempre é calculado dessa forma. A massa atômica dele, certo? Vezes a abundância que ele tem na natureza. E daí é feito essa média ponderada do elemento, ok? E a massa molar? Bom, para calcular a massa molar de uma substância é preciso conhecer primeiro a sua massa molecular. Ou seja, eu primeiro preciso somar todas as massas atômicas dos elementos que compõem essa substância ou essa molécula. Então, exemplo, se eu pegar o NaCl, o que eu posso dizer? Que a massa molecular do NaCl é o que? 23, que é a massa atômica do Na, mais 35,5, que é a massa atômica do cloro. Consequentemente, a massa molecular do NaCl vai ser de 58,5 unidades de massa atômica, ou simplesmente U. Já a massa molar significa dizer o quê? Qual a massa que existe em 1 mol de NaCl, ou seja, em 1 mol de NaCl eu tenho 58,5 gramas. Por isso que massa molar a gente usa o termo grama por mol, certo? Bom, mas o que é esse tal do mol, então, que se fala? Mol ou quantidade de matéria, tá? É a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares quanto são os átomos contidos em 12 gramas de carbono 12. Bom, resumindo, se eu pegar 1 mol de cálcio, eu vou ter 40 gramas de cálcio.
Se eu pegar 1 mol de carbono, eu vou ter 12 gramas de carbono. Se eu pegar 1 mol de monóxido de carbono, eu vou ter o quê? 12 gramas do carbono mais as 16 do oxigênio, eu vou ter 28 gramas. Se eu pegar 1 mol de água, eu vou ter o quê? 2 vezes 1, porque o hidrogênio vale 1, mas ele aparece 2 vezes, então 2 vezes 1 mais 16, ou seja, eu vou ter 18 gramas. Resumindo, 1 mol de qualquer substância da tabela periódica, certo? 1 mol de qualquer substância da tabela periódica vai ser igual ao que? A massa que essa substância representa. E quando eu quero saber, então, o mol de uma molécula? Bom, um mol de uma molécula vai ser, ou um mol de uma substância, ele vai ser indicado pelo quê? Pelas somas, certo? Das suas massas atômicas, multiplicada pelos índices, caso exista algum índice, como a gente viu ali na água, que é o H2, o 2 é o índice do hidrogênio, né? Então eu teria que multiplicar o hidrogênio por 2, certo? E a determinação de número de mols, como é que se dá a determinação do número de mols? Eu posso fazer a determinação por uma regrinha de 3 simples, mas também eu posso usar uma formulazinha que diz o seguinte, que número de mols é igual a massa sobre a massa molecular. Lembrando que a massa deverá ser em gramas. Então, a partir daí, eu também consigo determinar o número de mols, certo? E a constante de Avogadro? Bom, é um número bastante utilizado para determinar a quantidade de entidades, átomos, moléculas, íons, elétrons, prótons ou nêutrons de uma certa quantidade de matéria, ou seja, no determinado número de mols, certo? É uma constante de proporção entre a quantidade de matéria e o número de entidades que está ligado a essa quantidade. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que dentro de 1 mol eu tenho 6,02 vezes 10 na 23. Aí, pode ser correlacionado com quem? Átomos, moléculas, íons, elétrons, prótons e nêutrons. Chama atenção para um detalhe. Nunca confundam mol com molécula, certo? Em 1 mol eu tenho 6,02 vezes 10 na 23 moléculas de alguma coisa. Beleza? Então nunca façam essa confusão aí de mol com molécula. Agora eu posso dizer o seguinte, ó, que em 1 mol de potássio eu tenho 39 unidades de massa. Assim como eu também posso dizer que eu tenho 39 gramas por mol. Além disso, eu também posso dizer que dentro de 1 mol de potássio, ou dentro dessas 39 gramas, eu tenho também 6,02 vezes 10 na 23 átomos. Agora, se eu for falar no H2S, eu posso dizer o seguinte, ó, em 1 mol de H2S, eu tenho 34 unidades de massa atômica, ou 34 gramas por mol, mas eu também posso dizer que eu tenho 6,02 vezes 10 na 23 moléculas. Vejam bem, no exemplo do potássio eu usei átomo, porque eu estou falando de um elemento sozinho, e no exemplo de baixo, ali no H2S, eu estou usando molécula. Porque ali eu estou me referindo a 1 mol, correlacionando isso com moléculas, certo? Normalmente, para efeito de cálculo, né, a gente não usa o 0,2, a gente usa o 6 vezes 10 na 23, porque daí fica mais fácil de fazer os cálculos, certo? Beleza, galera? Viram que foi uma aula curta, tranquila, tá? Agora é só eu fazer o quê? É fazer as correlações com essas relações de massas aí, certo? Até a próxima e não te esquece, te inscreve nos nossos canais e ativa o sininho.